E aí, pessoal, retomando então o nossa série de vídeos aí sobre o livro No More Mr. Nice Guy do Robert Glover. E agora a gente chega então finalmente no capítulo 6, que é o capítulo em que eu discordo do autor. É o momento em que eu acabo dizendo, não, 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 isso não pegou legal aí. Na minha opinião, na minha humilde opinião, tem algumas questões aí pertinentes que pelo menos colocam em xeque aquilo que ele está falando. Não estou dizendo que ele está errado, mas eu diria que pelo menos talvez ele tenha uma opinião enviesada em relação a essa questão. Porque ele está falando de Gênese do cara legal, mas não a Gênese individual, aquela que ele já tratou nos outros capítulos, em que ele vai falando, né? Que como é que nós, na nossa vida aí, em como a gente foi criado, a gente desemboca na síndrome do cara legal. Mas sim, historicamente, né, o contexto social que faz com que a gente caia, então, na síndrome do cara legal, como sociedade, né? Então tem existe, para começo de conversa, o momento em que ele relaciona com o início do cara legal é o pós-guerra, pós-segunda guerra. Naquele momento, os meninos estavam sendo criados pelas mães porque os pais foram, então, se alistaram, né, para ir para combater na Segunda Guerra. Isso fez com que faltassem referências masculinas fortes na vida dos meninos. E aí eles eram então criados para agradar, por assim dizer, as mães, né? E isso fez com que eles começassem a negar o que seria de positivo. Na verdade, os meninos negaram de modo completo, né, a masculinidade, não só a parte positiva. Existia uma concepção de que a masculinidade não seria boa, né? Segundo ele, tá, pessoal? Não sou eu não penso dessa forma. E aí isso se agravou ali nos anos 60 e 70 com a Guerra do Vietnã, que novamente fez com que muitos jovens fossem para a guerra, né, muitos jovens homens, e que também ao mesmo tempo houve uma ascensão dos movimentos feministas, e isso também fez com que eh, existisse uma ideia, se difundisse uma ideia generalizada de que a masculinidade era ruim, era tóxica e tudo mais. Isso fez com que, então, na falta de referência dos meninos que ficaram para trás, fez com que eles buscassem a aprovação das mulheres que os criavam. Então, isso resultava em eles. Essa seria a origem, segundo o Robert Glover, da síndrome do cara legal. Eles não querem se expor, não querem expor o seu íntimo, aquilo que seria a sua essência, por medo de serem rejeitados por essas mulheres, já que elas estavam enviando a mensagem, né? A sociedade como um todo, não só as mulheres, mas a sociedade como um todo enviava uma mensagem de que ser homem não era uma coisa boa. E aí, claro, à medida que ele caminha nesse capítulo, ele vem a falar que o que se precisa é ir contra esse movimento, não contra o movimento feminista, ele não fala em nenhum momento isso, tá, pessoal? Mas ir contra esse posicionamento de que a masculinidade seria algo ruim. E isso, ao longo dos próximos capítulos, a gente vai ver que é bem forte na teoria dele, né? E aí entram então agora os meus 2 centavos. Por que eu acho que isso não tá tão legal assim? Primeiro e principal para mim, isso implicaria dizer que a síndrome do cara legal só ocorre com homens. E eu conheço uma pilha de mulheres, né? Existem muitas mulheres com todas as características de cara legal. Então, na minha perspectiva, ou ele está separando, existe então uma síndrome específica para homens que teriam suas particularidades, e essa seria a síndrome do cara legal. E aí a gente teria que fazer todo um outro estudo, todo um arcabouço teórico para entender mulheres, ou ele está falando que esse problema só ocorre com homens. Me parece que é esse segundo, por conta de como ele descreve o desenvolvimento do cara legal. Sendo que mulheres vivenciam os elementos ambientais propícios para desenvolver uma síndrome da mulher legal, da moça legal, sei lá. Porque mulheres são, desde sempre, são criadas então para serem recatadas, para serem
queridas, para servirem, para servirem, para serem carinhosas, para terem uma opinião flexível, né, para permitir então que o seu cônjuge, seu marido, enfim, os homens de modo geral a acolham. E, né, como sendo a sociedade machista, então eles acolheriam melhor essa mulher, então se ela tivesse essas características. E por muito tempo a sociedade foi muito machista, ela foi dominada então pelo posicionamento masculino, né? Então, para mim, se eu interpretei corretamente o livro, e se for essa questão, me parece que ele enviesou para esse lado, quando ele descreveu a situação. Isso invalida o livro como um todo e esse capítulo em específico? Não invalida. Na verdade, muito do que ele fala ali faz muito sentido e encaixa muito bem. Se a gente. Só que o que eu acredito que está na gênese do Cara Legal é que em determinadas situações é isso que acontece. Então a gente não poderia generalizar como sendo algo social, algo estabelecido, né, unilateralmente, não, uniformemente em toda a sociedade, né? Se assim fosse, a gente só teria caras legais. E aí o argumento que ele usa no livro é mais ou menos esse, de que houve uma explosão de caras legais a partir de 60, 70 e por aí vai, né? E outra coisa que eu acredito que talvez ele é que a perspectiva masculina clássica, o macho, aquela questão do macho alfa que hoje está subindo, está voltando a ficar em evidência, ela realmente trouxe muitos problemas, e não só para as mulheres ou para a sociedade, para os próprios homens, para nós mesmos. Tudo bem que ser cara legal é uma coisa, traz muitos problemas pra gente, mas também ser esse cara que ele é bruto, que ele é totalmente dono da verdade, que ele é agressivo, que ele né, ativo no sentido de ir lá e não tirar desaforo para casa e ser temperamental, explodir com todo mundo, isso também não ajudou. E para as pessoas que foram criadas por homens assim, eles acabam indo contra essa figura de masculinidade, né? Essa maneira de enxergar o masculino. Então não me parece que é uma coisa generalizada em torno de um momento histórico, me parece que tem muito mais a ver com a história de cada um. E aí entra um pouquinho do que eu imagino que acontece, porque o que a gente pode parar para pensar? O Robert Glover é americano. Para ele, a Segunda Guerra teve um peso bem maior do que para a gente. Claro que o brasileiro também participou da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe, temos os nossos imigrantes aqui que muitos deles foram combatentes e voltaram e contaram suas histórias e tudo mais. Mas a Guerra do Vietnã não foi tão influente assim para nós como foi para eles. E a princípio, se a gente fosse parar para pensar, é claro que esse livro foi escrito ali por 2000, um pouquinho antes, então já tem aí seus 20 anos de idade, mas mesmo pensando na retrospectiva de gerações, a gente ia pegar e ia cair ali nos anos 60 e 70, que é quando o Robert Glover então se desenvolveu, né? Quando ele era jovem, criança. Então, para mim, parece que foi muito mais determinante para ele a guerra do Vietnã. E aí essa influência ela é muito forte no americano, não na gente, não no latino-americano, né? No norte-americano, quero dizer, né? Para evitar qualquer problema. No latino-americano isso não foi tão evidente assim. E a gente teve outras referências históricas que poderiam resultar em uma outra postura, uma outra maneira de ser. Então por que no Brasil temos caras legais? Não faria sentido daí. Então para mim, é por isso que eu discordo dele, para mim, o cara legal, ele surge com um contexto muito mais nuclear, ele é muito mais voltado para o ambiente em que a pessoa está inserida. A gente vivencia, e aí sim, algumas questões voltadas para a sociedade, aí podem responder um pouco do que é o cara legal, porque o que aconteceu? Houve uma ascensão dos direitos das mulheres. E com esses direitos, e direitos do ser humano como um todo, né? Da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, enfim. E alguns dos direitos, né? Um dos direitos que foram garantidos é a pessoa não precisar estar casada com a outra, né? Então, aquela instituição do casamento que era
escrita em pedra, antigamente, a partir desse momento dos anos 70, 80, 90, isso começa a cair. Então as mulheres têm a oportunidade, os casais como um todo têm a oportunidade de se separar, o tal do desquite, né? As pessoas podiam se separar, não precisavam mais ficar casadas. E aí, muitas vezes, existe esse rompimento da estrutura familiar clássica, que é o que tinha papai, mamãe e os filhinhos. Muitas vezes os filhos são criados pelas mães, e aí sim, talvez poderia ter algum respaldo aí no que o Robert Glover falava nesse capítulo. No entanto, ainda existe uma questão pertinente que é por que uma mulher se separaria? Tudo bem que existe a questão de acabou o amor, né? Pura e simplesmente, eles não se gostam e se separaram. Mas muitas vezes é porque aquela influência masculina era tóxica naquele ambiente. O cara era violento, o cara era o homem clássico, né? O cara que manda em tudo, que grita com todo mundo, que bate em filho, que bate em esposa, que enfim, uma série de elementos que poderiam estar fazendo com que a mulher questionasse o porquê de estar casada, né? E aí ela ia se separar. E aí, o que foi mais determinante num contexto assim? Será que foi a mulher ter se separado e criado seus filhos para serem anti essa figura masculina, ou a ausência dessa figura forte, como ele descreve? Para mim, me parece que é muito mais plausível a primeira. Se eu cresço num lar em que eu vejo a referência de homem que deveria ser a principal para mim, que é meu pai, ou a figura paterna equivalente, fazendo um monte de coisas erradas e eu associo isso ao masculino, é meio que natural que eu vá querer ir contra essa postura, essa maneira de ser, e passe a ser meio que um anti-masculino, né? E isso é uma das características do cara legal. Ele meio que entende, a gente já viu isso nos capítulos passados, né? Ele meio que entende que os homens, de modo geral, são ruins, exceto a própria pessoa ou um grupo muito seleto, né? Então, para mim, isso explicaria muito melhor a gênese do cara legal. E, novamente, acredito que cara legal não dá pra gente simplesmente fechar só os homens dentro desse conjunto aí, dessa caixinha, para explicar toda a síndrome, né? E tem um outro ponto pertinente, isso pode não parecer tão relevante agora, mas nos capítulos a seguir isso vai ficar bem mais evidente à medida que ele vai explicando as perspectivas e as estratégias que ele acredita que dão certo para resolver o problema do cara legal. Então vocês vão ver que ele acaba enviesando para esse lado, e novamente eu tenho algumas críticas em relação a isso. Novamente, não invalida todo o livro, não pare de ler. Se tu tá lendo, vai lá, continua lendo, lê o capítulo 6 e, claro, deixa aí nos comentários, talvez eu interpretei errado, talvez você tenha um outro entendimento desse capítulo, e é bom a gente construir esse conhecimento juntos. E mesmo que você concorde com tudo que eu falei até aqui, é um baita livro. Ele ajuda num monte de coisa, tem muita coisa. Senão eu não faria o canal, né? Eu fiz o canal em cima do livro, aí eu chinelar o livro não ia ser muito proativo de minha parte, né? Mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que levar com uma pitada de sal, como se diz. Mas de modo geral, o livro é excelente, ele traz muita coisa boa pra gente, tá? Então, é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, de todos os outros. Se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, quem sabe num próximo eu venho fazendo um adendo aqui a esse capítulo, né? Pra gente estar conversando. Forte abraço para todo mundo e até o capítulo 7, então.